Vamos começar aqui o nosso primeiro encontro de direito penal pelo conceito, então nada melhor do que esta questão aqui. Olha lá, o conceito de DP, direito penal, depende da compreensão do seu aspecto temporal, tendo por objeto o crime enquanto norma, fato e valor. Esta questão possui, letra A, né? Possui apenas um erro, letra B possui 2 erros, letra C possui 3 erros, letra D possui mais de 3 erros, letra E está integralmente correta. O que é que a gente tem que fazer antes de tentar responder essa questão aqui? Localizar os objetos. Como é que é, Ronaldo? Localizar, identificar os objetos. Objeto ou objetos é a quantidade de requestionamentos, de subquestionamentos, de subperguntas que o valha, que existem dentro de uma dada questão. Ainda mais se tratando de concurso público, uma questão não quer saber apenas de uma coisa. Como eu já havia mencionado, uma pergunta, uma questão, melhor dizendo, ela pergunta 1, 2, 3, 4, já vi questão cobrando até 10, 12 coisas diferentes. E às vezes o cara passa batido, né? Pensa que a questão quer saber apenas de uma coisa, quer saber apenas daquilo que está sendo perguntado no final, quando na verdade lá em cima talvez se encontre o problema. Objetos, eles se apresentam tanto como palavras, termos, frases ou orações. E toda vez que essas palavras, termos, frases ou orações puderem ser convertidas de afirmação para pergunta, obviamente serão considerados objetos. Perfeito, perfeito. Eles se apresentam na questão de forma implícita e quando a gente extrai esses questionamentos, essas subperguntas, é óbvio que a gente tem que trazer um tom de conclusividade. Tem que fazer essas palavras, esses termos, essas frases, orações, serem perguntas lógicas dentro do contexto. Vamos aplicar aqui na questão? Talvez você deva estar se perguntando, né? Ronaldo, toda vez que tem objeto, então tem uma pegadinha? Não necessariamente. A técnica de localização dos objetos é justamente para que você redimensione a sua análise sobre a questão, para que você melhore a sua interpretação. Isso aqui é o básico, localização do objeto é o básico. Tem técnicas mais avançadas, mais apuradas, mas não tem como a gente avançar nas outras técnicas se vocês não manjam do objeto ou da localização dos objetos. Legal? Show, né? Então, vamos aplicar isso aqui? Vamos lá. O conceito de direito penal, vamos lá, o conceito de direito penal depende do quê? Tem como transformar isso aqui numa pergunta lógica? Não, porque eu não sei do que depende do quê? Então, vamos continuar a ler. Depende da compreensão. Compreensão sobre o quê? Tá lógico? Não, precisa de mais qualificação. Então, bora lá. Do seu aspecto, que aspecto? Que aspecto? Aspecto temporal? Minha própria entonação de voz já ajudou, transformando este fraseado aqui numa pergunta, esta oração, melhor dizendo, numa pergunta. Então, se conseguimos transformar esta oração numa pergunta, então eis aí um objeto, o primeiro objeto da questão. Então, vamos colocar um ponto de interrogação. No início, você vai fazendo isso de uma forma devagar, tá? De uma forma mais tranquila, mas quando você pegar o veio da coisa, isso vai ser automático, você vai lendo a questão, já vai sabendo o que é objeto, o que não é objeto, o que pode ser pauta de pegadinha ou não, ainda tem essa, tá? Vamos continuar lendo que tem mais objetos. Tendo por objeto o quê? O crime? Olha aí, minha entonação de voz ajudando. Então isso aqui também é objeto, ponto de interrogação nele. Enquanto crime, né? Enquanto o quê? Norma, fato e valor. Eis aí 3 objetos, 3 palavrinhas que podem ser convertidas em perguntas. Aí você pergunta, Ronaldo, mas isso aí não poderia ser transformado num único objeto, norma, fato e valor? Não, porque como é enumerativo, termos enumerativos, pode ser que de repente, pode ser que sim, pode ser que não, já vai se preparando. Pode ser que de repente um termo dentro dessa enumeração não faça parte do contexto da questão. E aí, por indução ao erro, você acaba marcando o verdadeiro quando na realidade está errado. Não é o que eu estou falando da questão, eu estou falando, exemplificando como se figuram os termos enumerativos enquanto objetos. Tá certo? Então, toda vez que vocês encontrarem termos enumerativos, vocês vão colocar pontos de interrogação em cada um deles.
porque pode ser que um deles não faça parte do contexto da questão. Pode ser que um deles não pertença à literalidade, ao conteúdo, à teoria que esteja sendo abordada na questão. Então, vamos colocar aqui norma enquanto objeto, fato enquanto objeto e valor enquanto objeto. Show? Perfeito. O que é que a gente tem que fazer agora? A gente agora tem que analisar, a gente agora deve analisar a questão, a gente está pronto para analisar a questão, né, por cada um dos seus respectivos objetos. Aí vem, o conceito de direito penal depende da compreensão do seu aspecto temporal. Aspecto temporal, Ronaldo? Não tem como a gente conceituar o direito penal sem antes traçar uma linha do tempo. Linha do tempo é passado, presente e futuro. Tá. Então, o conceito de direito penal ele depende dessa linha do tempo? Sim. Bom, se é assim, então, no presente, a gente tem que enxergar o direito penal como o quê? Vamos pensar um pouco. Qual é a primeira expressão? O que é que a gente tem próximo da gente que indique no presente a expressão, a existência do direito penal? Bom, no presente, o que indica a existência do direito penal, o que mais próximo temos para poder analisar, é o Código Penal. Né? O Código Penal com uma porção de preceitos e sanções, estou falando do Código Penal, mas também estou me referindo à legislação extravagante, que não está dentro do Código Penal, mas também é matéria penal. Né? Lei de abuso de autoridade, tortura, crimes hediondos, e aí vai. Tá? Então, isso tudo tem um conteúdo penal. Então, além do Código Penal, existem leis com seus preceitos e sanções, além de todos os capítulos que informam a necessidade de existir um juízo de valores determinativos do crime, do criminoso, da pena. Né? O Código Penal não é uma lei? Vamos pensar, o Código Penal não é uma lei? É. Então, dessa forma, o que a gente tem é o Código Penal e o Código Penal é uma lei. Bom, se ele é uma lei, então o que é que a gente tem que pensar? Que ele tem um conteúdo formal, que existe uma formalidade para criá-lo, né? Uma formalidade para criá-lo e para ser aplicado quando alguém praticar as condutas que estão lá previstas. Então, logo de cara, a gente tem que o direito penal, no seu aspecto presente, atual, ele se apresenta de forma... se apresenta formalmente e estaticamente. Você pode dizer tranquilamente que o direito penal, no seu aspecto atual, presente, ele também pode ser chamado de direito penal no aspecto formal e estático. Formal por quê? Porque ele depende de um rito para ser criado, porque ele é o documento oficial criado pelo Estado, portanto é oficial, está estático, ou seja, parado, está ali pronto para ser usado por quem ou contra quem tenha praticado determinada conduta tipificada como crime. Perfeito, show de bola. Então, o que é que a gente tem que fazer? Deixa eu só rapidinho aqui tirar esses itens para a gente poder analisar melhor, para a gente poder escrever alguma coisa aqui embaixo, né? Então, vamos aqui colocar, olha lá, o direito penal, o DP, temos como correspondência no presente, atualmente, né, no estado presente da linha do tempo, que ele se apresenta no aspecto formal e estático, ou estático, tanto faz. Se chegar na hora da prova e colocar o direito penal no seu aspecto presente, formal ou estático, verdadeiro. O direito penal no seu aspecto formal ou estático se encontra numa linha de tempo presencial ou presente, verdadeiro. Tá? Então, eu vou ter que tirar esse negócio aqui para não ficar confundido. Então, nós temos que o direito penal presente, traçando, obviamente, a linha do tempo, ele, quando se encontra presentemente, atualmente, ele tem um aspecto, uma perspectiva formal
e estática. Formal porque foi criada pelo Estado, é o documento oficial para dizer quais são as condutas que são reprováveis pelo Estado e assim punir as pessoas, definir o criminoso, o crime e no final puni-los pela regra, né? E estático porque está lá para ser usado pelo Estado contra quem prejudicar a sociedade. Tá legal? Então, direito penal no seu aspecto presente, formal, estático, tranquilo, enumerativamente verdadeiro. O direito penal na linha do tempo presente se apresenta ou se evidencia no seu aspecto formal e estático, verdadeiro. Ah, legal, Ronaldo, legal, show de bola isso aí, né? Pois é. Dessa forma, vamos lá, vamos só reprisar alguns detalhes. Dessa forma, no presente, temos o aspecto formal, o estático do direito penal, ou seja, o direito penal como um conjunto de normas que rege a aplicação da lei penal, define as infrações penais e a responsabilidade dos seus autores, bem como fixando as sanções a serem aplicadas e apresentando ainda as exceções daqueles juízos de valores. Ronaldo, exceções sobre aqueles juízos de valores? Quais são os juízos de valores que estão regrados, pautados, né, pelo direito penal? Definir se o cara cometeu o crime, se ele é criminoso e se ele vai receber a sanção, a pena ou a medida de segurança que o valha, né? Legal, mas temos juízos de valores que excepcionalizam esses, né, que determinam o crime, o criminoso e a pena, não é? É. Porque, vamos pensar comigo aqui, determinada pessoa pode matar alguém, cometer o crime lá do capitulado do 121, matar alguém. Praticou homicídio. Todo mundo que pratica homicídio é criminoso? Não. Por quê? Porque pode estar cometendo ilegítima defesa. Por isso que são juízos de exceção àquele juízo primário que se faz sobre o crime criminoso e a pena, sobre o caminho comum digamos assim, da prevenção e intimidação que o Estado faz em torno do direito penal. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Bom, então, claramente a gente pode dizer que o objeto do direito penal na linha do tempo presente, sob o aspecto formal ou estático, é a norma? Sim. Então vamos colocar aqui, Ronaldo. Vamos colocar aqui. Deixe-me só abreviar. Presente. Vou tirar aqui esse o forme, e vou colocar o estático como este. Então vamos colocar aqui o objeto é igual. Vou botar simplesmente objeto é a norma. É o que a gente tem presente. É a norma. Conjunto de princípios e regras que determinam o crime, o criminoso, a pena, a sanção, enfim. E que também apresenta os seus juízos de excepcionalidade a respeito desses juízos de valores. Porque, de repente, a pessoa pode ter cometido aquela conduta que esteja tipificada no Código Penal, mas não ser considerada criminoso porquanto, de repente, ela está no juízo de excepcionalidade, tal qual é a legítima defesa. Perfeito, maravilhoso, que legal, tranquilo. Se for chegar na prova e perguntar isso para você, você já sabe o que responder. O objeto do direito penal enquanto norma se firma num tempo presente, portanto, sob o aspecto formal e estático. Olha quantas perguntas eu acabei de fazer aqui que poderiam ser muito bem objetos de questionamentos na hora da sua prova, não é mesmo? Então a gente tem que se prevenir, por isso que para se prevenir a gente tem que conhecer, e é o que a gente está fazendo aqui. Bom, mas de onde? Vamos pensar comigo aí. De onde é que vem o fundamento para o contexto atual, para o contexto presente, para o aspecto formal ou estático do direito penal? De onde é que vem essa normatização toda? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar. Não há como formalizar nada
sem uma justificativa. Não há como você querer formalizar ou deixar um documento estático para ser usado pelo Estado por quem tenha cometido algum crime, alguma conduta como criminosa, sem antes uma justificativa plausível, né? Sem um porquê. Assim, a fonte, a origem, a justificativa ou o fundamento de existência, o pressuposto do direito penal formal ou estático, logicamente, é encontrado no passado. Porque se hoje a gente tem alguma coisa escrita, é porque, de fato, houve a necessidade de escrever, de positivar artigos de leis juntamente com as suas sanções, preceito e sanção. Não é mesmo? E aí, se dessa forma a gente estiver pensando, é lógico que dessa forma vamos tratar o direito penal pelo seu aspecto comportamental, também chamado de aspecto material ou substancial. Ou seja, em outras palavras, o direito penal como a determinação de comportamentos como altamente reprováveis pelos danos objetivos e subjetivos que causam à sociedade. Tá? Então, nesse momento aqui, que eu estou falando na linha do tempo do passado, eu estou apresentando aqui a justificativa para a positivação daquilo que seja considerado crime dentro do Código Penal, dentro da legislação extravagante. Ou seja, fatos que são considerados altamente reprováveis e que precisam ser determinados como tal para que, no âmbito do direito penal, então, possamos definir aquilo ali como crime. Perfeito. Então, podemos dizer aqui que o direito penal, numa perspectiva passada, ele pode também ser visto no seu aspecto comportamental. Vou botar aqui comportamental, porque são os fatos, né? No seu aspecto material, substancial. E nesse momento, se é dessa forma, logo aqui, o objeto do direito penal aqui, o objeto é o fato. Sim, porque dentro do fato ou pelo fato é que vamos conseguir justificar aquilo que esteja pautado dentro do Código Penal ou da legislação extravagante. Então eu estou apresentando aqui para vocês os conceitos de direito penal. O conceito sobre a linha do tempo, do presente, do passado e também temos do futuro. Do presente, nós temos o direito penal formal ou estático, tendo como objeto a norma. Do passado, nós temos o direito penal, conceitualmente falando, como comportamental, material, substancial, cujo objeto é o fato justificador daquilo que esteja escrito na norma, ou esteja normatizado, ou esteja positivado, tanto faz. Entenderam? Bacana isso, né? Estou mostrando para vocês aqui as variações. Espera aí rapidinho que o alarme do celular tocou e eu tenho que desligar. Pronto. Nada que possa atrapalhar nossa aula aqui. É porque eu coloco o alarme para poder saber os compromissos, né? E às vezes ultrapassa e eu acabo esquecendo de despertá-los, de desligá-los, melhor dizendo. Vamos lá. Então, olha que bacana. Então, Ronaldo, o conceito de direito penal, dependendo da sua perspectiva, dependendo da sua angulação, ele pode se apresentar de outras formas? Sim, por isso tem que ficar atento na hora da prova sobre qual aspecto o examinador está querendo saber do conceito de direito penal. Ele está querendo saber do conceito formal ou estático? Ele está querendo saber do conceito comportamental, material, substancial? Né? Ele está querendo saber de qual? E para você não ficar decorando isso, você tem que lembrar sempre da linha do tempo. Presente, passado e futuro. Só uma coisa aqui que eu preciso passar. Presta atenção. Quando a gente fala de direito penal do passado, comportamental, material, substancial, tendo como objeto o fato, é aqui que vai entrar a criminologia.
Criminologia, Ronaldo, não só a criminologia, mas sim outras tantas ciências especulativas que buscam explicar o fenômeno criminal. Aí vem criminologia, outras ciências penais, tais como psicologia, antropologia, psiquiatria forense, sociologia criminal, e aí vai, tá certo? Toma cuidado com isso que já foi perguntado em prova. Tá legal? Então, o direito penal, nós temos aqui como ciência penal, a ciência penal, a ciência do direito penal, vista através da norma. Nós temos aqui o direito penal passado, comportamental, material, substancial, tendo como objeto o fato, que existem disciplinas que vão consubstanciá-lo, como a criminologia e tantas outras ciências especulativas que buscam explicar as causas e efeitos da relação entre criminoso, vítima e sociedade. Eu vou explicar mais detidamente isso quando a gente estiver falando dessa pauta de criminologia, tá? Mas eu só estou explicando aonde é que entra a criminologia e outras ciências especulativas. É aqui, no direito do passado, no direito penal passado, direito penal fato, direito penal comportamental, material, substancial, tantas formas de chamá-lo, mas se você compreender isso aqui, o resto fica fácil de ser analisado em qualquer contexto de questão. Tá legal? Show? Da mesma forma que a gente tem o direito penal numa perspectiva presente, passada, nós também teremos numa perspectiva futurista, portanto teleológica, né? A gente não parou por aí, não para só em dizer que o direito penal, sob a perspectiva formal, estática, que o direito penal também pode se apresentar comportamental, material, substancial. Tem mais, tem um direito futuro. Né? O direito penal, ele vai se amparar, ele vai se amparar nos fatos indesejáveis do passado para aplicar a norma que se encontra no presente. Por isso que a lógica para você não ficar decorando esses conceitos é lembrar sempre passado, presente e o futuro, ou presente, passado e futuro. Presente, a norma, passado, as ciências que especulam as causas do crime, as causas e efeitos do crime na relação vítima, criminoso e sociedade, e também o Estado, por que não, né? E daí a gente tem que pensar, se o direito penal no seu aspecto formal ou estático não for suficiente para intimidar e prevenir o crime, ou seja, para evitar os crimes, não terá o Estado que trabalhar outras estratégias, outros meios de controle social? Claro que sim. O Estado não pode ficar só dependente do direito passado, do direito presente, com base no passado, só nesse negócio de incriminar, julgar e punir. Não pode, à luz, claramente, do processo penal em apoio. Não pode. Ele tem que criar estratégias para minimizar o crime. Né? E como se dará isto? Fato, atualizando o direito penal. Atualizando o direito penal, Ronaldo, né? A sociedade evolui, a norma penal também assim terá que ser feita. Né? Teremos que fazer isso com a norma penal, com o direito penal, com a legislação extravagante. Perfeito, perfeito. De que forma isso é feito, Ronaldo? Sugerindo, orientando, traçando reformas à legislação positivada, à legislação escrita, de forma com que possamos assegurar a contínua e necessária harmonia social diante de tanta sofisticação criminosa que está existindo. Hoje a gente fala de crime cibernético, não é mesmo? Bom, se o papel é assegurar a contínua e necessária harmonia social diante da sofisticação criminosa, logo o direito penal ele deve se apresentar num aspecto futurista. É nesse momento que entra o direito penal do futuro. Né? DP-FUT, vamos colocar assim, futurista, que é também o direito penal teleológico.
teleo, vamos colocar teleo, futurista. Se é futurista, é teleológico. Se é teleológico, nós vamos chamá-lo de dinâmico, contrariamente ao direito presente, ao direito penal presente, que é estático. Tá? Falou em direito penal dinâmico, então nós o teremos numa linha do tempo futurista teleológica, tá certo? Dinâmica. Botar dinâmica, tá certo? Vou botar só din, para poder dar espaço. Tá legal? Deixa eu me colocar isso aqui. Parará, parará, parará. Só para poder dar um espaço aqui melhor. Substancial. Pronto. Material substancial, a mesma coisa, tá, gente? Então, bora lá. Direito penal futurista, teleológico, dinâmico, por que não sociológico também? Porque a sociedade, ela tende sempre a evoluir. Tá, perfeito, perfeito. Então, cair na prova, direito penal teleológico, ou sob o aspecto teleológico, dinâmico, social, ou sociológico, ou futurista, você já sabe do que a gente está falando, né? A gente está falando de um direito penal que tenta, que traz, que organiza, orienta, propõe, planifica estratégias, meios de poder controlar essa criminalidade. Entenderam? E nesse momento, se a gente está falando de um direito penal futurista, teleológico, dinâmico ou sociológico, nós estamos valorando aquela conduta. Valorando aquela conduta, Ronaldo? Valorando aquela conduta. Como assim valorando, Ronaldo? Vai acontecer de duas formas. Ou vai valorar, ou o Estado vai valorar, por meio do seu corpo legislativo, vai valorar para descriminalizar determinada conduta, porque aquilo ali perdeu a necessidade de criminalizar, ou o Estado ele vai criminalizar determinada conduta porque passou a ser tão ofensiva à sociedade que não haveria outra forma que não positivá-la como crime. Então, nesse lance de valorar, nesse lance de direito penal futurista, teleológico, dinâmico ou sociológico, é que nós vamos ver o objeto do direito penal, vou escrever aqui, enquanto objeto do direito penal, enquanto valor. Enquanto valor. Legal. Aonde aqui na questão a gente está vendo isso? Olha lá. O conceito de direito penal depende da compreensão do seu aspecto temporal, presente, passado e futuro, certo? Tendo por objeto o crime, certo? Enquanto norma, olha lá, direito penal presente, fato, direito penal passado, né? E valor, direito penal futuro, ou teleológico, dinâmico, sociológico, né? Respectivamente aqui, norma, valor, norma, perdoe-me, fato e valor. Ronaldo, perfeito, perfeito, perfeito. Legal. E é aqui, macete, é aqui no direito penal futuro que se encontra a política criminal. Aqui no direito penal passado, comportamental, material, substancial, encontramos a criminologia e outras ciências penais especulativas. Já fora falado, é só voltar aí no vídeo. E no direito penal futuro encontramos a política criminal. É na política criminal que vai se oferecer novas estratégias, sugerir novas estratégias de atualização da lei penal de forma, valorativamente falando, de forma a descriminalizar determinada conduta, porque deixou de ser ofensivo para a sociedade, ou criminalizar a conduta. Então fiquem bem espertos em relação a isso, nesse binomial de descriminalização e criminalização. Descriminalização e criminalização decorrem, obviamente, de um direito penal cuja a linha do tempo é futurista, portanto teleológica, dinâmica, sociológica, cujo objeto é valorativo em torno da conduta, que pode deixar de ser ofensiva para a sociedade, repito, e portanto descriminalizada, ou pode criminalizar determinada conduta que passou a ser, conforme a evolução social, ofensiva à sociedade. Entenderam? Então, vamos ficar por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos buscar, dentro desses conceitos aqui, algo que possa ser mais aprofundado e assim por diante, mais adiante, até ficarmos bem
bem robustecidos quanto à teoria lógica da coisa, aplicação lógica para saber interpretar. Tá legal? Essas questões inéditas, contextualizadas e com pegadinhas. Até a próxima!